Olá a todos os estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula do aprofundamento curricular. Todos que estão assistindo, os professores, né, aqueles que acompanham os nossos vídeos. O aprofundamento curricular é o hashtag Se Liga na Mídia e a minha aula é do componente Laboratório de Produção Jornalística. Eu sou o professor Mauro Farias. Vamos ao título da aula, vamos ver aí como que a aula que teremos hoje. Laboratório de Produção Jornalística, atividade 3 e a primeira aula da introdução. E aí é bem legal falar sobre a atividade 3, porque nessa atividade a gente vai entrar no tema que eu já tinha dito na aula anterior, que é o tema representatividade. Então, como a gente está falando do jornalismo, das mídias, né, do jornalismo hegemônico, o alternativo e o comunitário, e todas as mídias aí que cercam o estudante, então a gente agora vai começar a entrar mais nesse cerne de como que o estudante se vê, se os assuntos que ele vê nas mídias que ele assiste faz sentido para ele, faz sentido para o entorno dele, né? Então a gente vai entrar mais profundamente nessa questão falando de representatividade. O foco da aula, né, o conteúdo da aula, desculpa, é esse daí, ó, que está na tela. Aula na metodologia Word Café. A gente vai tentar fazer aqui um Word Café adaptado, tá? Aprender sobre os conceitos de representação e representatividade, discussão sobre a importância de se ver representado e uma fala especial aí de Jamila Ribeiro, que é uma filósofa e muito engajada nessa questão aí da representatividade da mulher negra, né? Então, vamos começar aqui hoje. Eu não estou sozinho, como eu disse, a aula é uma representação de um Word Café adaptado para o estúdio D, né? E aí eu trouxe aqui comigo alguns amigos, algumas amigas, né? Duas professoras lindas que fazem parte aqui do grupo do CMSP e que dão aula aqui para vocês conhecem muito bem, então vou apresentar primeiro a professora Viviane Leal. Oi, gente. Oi, pessoal. Que bom que vocês chegaram aqui para essa aula. Eu tô virando freguês aqui no hashtag Se Liga na Mídia, que eu já fui aqui nas aulas com a professora Mara, agora com o Mauro, eu já vi algumas vezes, né? Já veio. Uhum. Eu tô animada, vamos ver o que você tem aí pra gente. A gente vai debater muito aqui hoje, a sua participação vai ser importantíssima. E a minha parceira de sempre, né, a professora Silene Félix, professora de língua portuguesa também. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. É a primeira vez aqui no Se Liga na Mídia com o professor Mauro, mas já gostei do conteúdo, a gente né? trabalhava muito no fundamental, né? Sim. Então, a nossa aula de hoje, a proposta é essa, gente, é fazer um debate aqui. Então, a gente vai trazer alguns temas, vai trazer alguns conceitos, a gente tem uns slides aí prontos, mas a gente também vai fazer muito debate aqui, porque o Word Café, ele é isso, né? É uma roda de conversa, mas um pouco mais adaptada para esse estilo, de ter um anfitrião. A gente vai apresentar tudo aqui agora, tá? Um anfitrião, os temas, as formas de registro, né? Vamos ver então. Para começar então, antes da gente começar a aula propriamente dita, vamos apresentar o que é o Word Café. Vamos lá. Então tem aí esse desenho, essa animação que eu fiz especialmente para vocês. Vamos fazer a nossa aula na metodologia Word Café adaptada. Por que eu falo adaptada? Porque aí na sala de aula, aí na escola de vocês ou no local que vocês escolherem, dá para fazer no estilo convencional. Aqui no estúdio a gente teve que adaptar um pouquinho, mas a gente vai explicar agora como que funciona no estilo convencional. Então pode pôr na tela para eles. Essa é a animação e aí vem os slides da explicação. Olha só. Primeira coisa que tem que fazer é dividir os indivíduos, no caso dos alunos, né? Eu peguei o texto já adaptado, os indivíduos em grupos de conversação. Então o Word Café necessariamente não vai ser um grupo só, vai ter vários grupos, né? Reserva-se ao host, o host é aquele que é o anfitrião, a função de separar os grupos, definir as atividades e questões e fomentar o diálogo, tá? Dentro de cada grupo, defina um anfitrião que permanecerá na mesa enquanto os outros atuarão como viajantes. Então o termo que eles usam é viajantes. Vocês vão entender por quê. Trocam de mesa a cada rodada. Vamos à próxima informação. As rodadas devem durar o tempo suficiente para que o diálogo seja desenvolvido, que pode ser de 20 a 30 minutos, mas esse tempo é adaptado ao contexto da escola ou do trabalho dos estudantes. O anfitrião deve encorajar que os viajantes, que são aqueles que trafegam entre os grupos, expressem suas ideias com rabiscos, desenhos ou palavras-chave no flipchart. A gente trouxe um flipchart aqui hoje, vocês vão ver daqui a pouco como vai funcionar. E o anfitrião deve conectar essas ideias e dar boas-vindas aos novos viajantes a cada rodada. Isso não vai acontecer aqui, por isso é adaptada, porque a gente só tem 2 participantes, né? A nossa mesa aqui só tem 2 participantes. Vamos continuar, tem mais informação lá, vamos lá. Mais informações na tela. Olha só.
Na última rodada, os viajantes voltam à sua mesa de início, onde sintetizarão as descobertas. Por fim, realize uma conversação em assembleia, onde todos os indivíduos compartilhem suas descobertas, evidenciando o conhecimento coletivo e o surgimento de possibilidades de ações conjuntas. Tem mais alguma coisa? Tem sim. Depois de findado o World Café, é hora de documentar o processo e os resultados. Criam-se jornais ou livros de história com os relatos e ilustrações que registraram o evento. E aí acabou, né? Então vamos mostrar aqui, ó. Então essa é a ideia do World Café, né? Essa mesa, né? O anfitrião é o que tá... pode votar para eles? Vota lá para eles. O anfitrião pode ser qualquer um desses, enquanto 3 desses que estão na mesa teriam que trafegar para outros grupos que existiriam, que é o que pode acontecer aí com vocês na sala de aula. Mas aqui a gente está na adaptada, né, Vivi? Vivi e Silene. Então eu tô aqui com as duas. A gente vai fazer aqui meio que simular a nossa aula como se estivéssemos fazendo World Café, mas sem a questão do viajante, né? Elas não vão poder viajar de estação por estação, mas vocês vão ter... Que pena, né? Um dia a gente vai poder fazer uma aula dessas já com um pouco mais real, né? Mais realista. Vamos ver o que vai começar? Olha então, eu vou começar com elas aqui com perguntas norteadoras. Olha lá, vamos ver como que fica. Então, a pergunta inicial, que está falando da representatividade, a gente vai sugerir perguntas norteadoras que vão partir disso, né? O que faz vários grupos reivindicarem maior representatividade? É uma pergunta. Ter maior representatividade garante direitos? Eu vou ficar falando tanto representatividade que você daqui com a língua bem molinha. E você se sente representado nas mídias de que forma? Então são perguntas norteadoras. O que é isso? É para auxiliar o estudante na questão de entender o caminho que vai prosseguir ali o debate do World Café. Então, às vezes, começa aquela coisa meio murcha, né? E meio xoxa, né? E aí o estudante fala, eu não sei como começar. Então a gente já tem aquelas perguntas já para provocar. Então eu já estou provocando. O que faz... A gente está falando de representatividade, Vivi e Silene. O que faz vários grupos reivindicarem maior representatividade? Por que existe isso? Por que as pessoas pedem representatividade? Por que elas anseiam por representatividade? E por que é necessário fazer isso? Deixar para a Silene começar, que ela é meio expert nesse assunto, né? A Silene vai começar então? Beleza. Bom, tá igualzinho sala de aula, né? Do mesmo jeito, vou passar para o próximo, né? Tudo bem. Igual. Eu penso, se há uma reivindicação, se há um pedido, é porque, no caso, eles não se sentem representados. Então, por isso que vários grupos pedem, reivindicam essa questão. Eles não se sentem representados em alguns locais ou departamentos, enfim, de modo geral, nas mídias e tudo mais. E por isso que tem esse pedido. Se não se sentisse ou se nós tivéssemos espaços e lugares onde essas pessoas se vissem ou se vissem representados, não teria essa questão. Alguém não se sente representado, né? Eu vou só agregar aqui, eu tenho essa ideia de que você não se identifica, né? Então você não se sente parte pertencente a um determinado grupo, a um determinado segmento. Então eu acho que é importante, primeiro que é para você, numa questão individual, você se sentir parte integrante da sociedade ou de um setor, de um segmento que seja. E o segundo é para que você possa exercer, inclusive, a sua cidadania, a depender do contexto, né? Se você se sente... se você se identifica, se sente representado, então você passa a ser atuante também, né? Você passa a discutir, a levar em pauta coisas que você considera importante. Acredito que é mais ou menos isso. Existe o clamor pela representatividade, nesse caso. Essa é a pergunta que eu quero que você responda. Assim, existe esse clamor? Qual é a causa de existir esse clamor? Né? A Silene falou que é porque algumas pessoas ou alguns grupos não se sentem representados. Né? A gente vai aprofundar isso. E no seu caso você fala que é a importância da representatividade, mas por que será que tem que existir esse clamor? Por que existe essa... eu acredito que essa primeira pergunta é porque não se sente pertencente. Sim, existe um problema, né? Então alguém, né? Eu vou pôr alguém de novo. A letra tá linda, né? Não se sente pertencente. Melhorem. Né? Gente, o pessoal tá brigando com a minha caligrafia aqui. Sente pertencente, né? Então, alguém não se sente pertencente ao meio. Ao contexto, E isso causa algumas coisas, algumas questões, né? Ou você deixa de atuar, ou você ignora
ou você se sente menor, né? Então, Sim. há algum... Na verdade, o que a gente vê aqui nos dois casos é que então existe um problema, existe uma demanda, né? Sim. Existe um problema. Além da... que eles reivindicam a representatividade porque ela não existe. De alguma forma, Tem uma tem falhas. identificação com Tem falhas, né? Tem falhas aí. Aí a segunda pergunta é: ter maior representatividade garante direitos? E aí eu vou dar uma explicada melhor, porque assim, a representatividade vocês já viram, então, que é a pessoa se identificar, né, com aquilo que ela está assistindo, com aquilo que ela está vendo. Como a gente está falando de mídia e jornal, então é pensar nesse contexto, né? Isso aí você acha que garante direito, ou seja, facilita a vida, dá para ele as condições necessárias que ele precisa desse cidadão, ou essa pessoa, esse alguém? Quem começa agora? Começa a Vivi de novo? Começa a Si de novo ou a Vivi? Eu posso só Vamos lá, seguir Vivi. nesse pensamento que eu tô, porque eu tenho meio dificuldade aqui, né? Não posso ser muito nada. prolixa. Ah, tá. Mas eu acho que não garante direitos, mas ela pelo menos provoca uma reflexão, uma perturbação, um mal-estar que pode, né, em segunda instância, fazer uma reflexão para que seus direitos sejam atendidos, né? Provoca reflexão, né? Incomoda um pouco, né? Incomoda isso. Incomoda um pouco, legal. Mas não garante, acredito que... Você acha que não garante? Não garante. E você, sim? Concordo com a Viviane nesse contexto, que realmente, né, ter uma representatividade não garante direitos, até porque a questão dos direitos passa por um outro mais cenário que entra na questão já política, político-social e tudo mais, a questão também de políticas públicas, que ficaria visíveis para nós. Mas você ter uma representatividade, isso fomenta também o objetivo, os sonhos das pessoas e, como eu mencionei, a questão da identificação. Você acredita que você pode e sabe que deve estar em qualquer lugar que você quiser, indiferente aí do seu posicionamento, da sua etnia, enfim, do que você acredita. Eu achei legal o que você falou, sim, porque você falou que a questão dos direitos, né? Eu escrevi aqui, eu acho que é mais ou menos o que você quis dizer, né? Que fomenta a luta das pessoas, ou seja, incentiva os grupos a se movimentarem, né? Quando você tem essa questão da representatividade. E aí você falou na questão dos direitos, está ligado a algo maior, que é algo a questão do de poder leis e político, políticas públicas. que também tem a ver com a representatividade. Ou seja, eu estou antecipando um pouquinho, mas a representatividade ela vai ter que se ampliar. Então, o que ela está falando é que para ver os direitos, a representatividade tem que chegar num nível de poder. Eu fico pensando, né? Numa sociedade que a gente preza pela democracia e faz parte da democracia esses movimentos populares, né? Esses movimentos cidadãos. Então, se você provoca uma luta, né? Coloca as pessoas a refletirem, a classe que elege mesmo, a classe que deveria ser, né, contribuir politicamente, então você, meio que indiretamente, você exige seus direitos e aí você exige, então... Ela é parte da luta, né? Parte da luta. Ela é parte da luta, é uma parte importante. A última pergunta, só pra gente já terminar o nosso esquenta. Você, aí é óbvio que é pros estudantes, e vocês vão fazer o papel dos estudantes aqui agora, né? Vocês podem fazer, essa resposta pode ser pessoal ou pode ser de coisas que vocês já viram, tá? E vocês podem fomentar aqui um debate, porque a gente tá fazendo o papel do estudante. Você se sente representado nas mídias? É a primeira pergunta, né? E aí, se você respondeu sim, né? De que forma? Ou se o não, por que não, né? Como que você se vê na mídia, Vivi? Assim, aí você vai ter que pensar no sentido amplo, né? Do que é interessante para você, né? Sim, porque eu acesso aquelas coisas que me interessam, mas eu me enxergo assim. Eu me enxergo na mídia, mas se eu for pensar na parte de estudos, e que eu tenho acessado a internet, redes sociais, essas coisas, profissionalmente eu não sou representada. Se a gente pensar que tem poucas mulheres na ciência, eu sou uma profissional da área de exatas, né? Então, eu nunca vejo, né? Hoje eu estava assistindo a um congresso no YouTube e não tinha nenhuma mulher. Não tinha nenhuma mulher. Então, depende do contexto, eu me sinto e... Então, essa é a questão, quer dizer, as coisas que você gosta de assistir, você está assistindo, e aí você olha e fala assim, o conteúdo me agrada, mas eu não vejo pessoas como eu ali, né? Que é essa questão da representatividade. E você, sim?
Na mídia, especificamente, é muito difícil, né? Embora eu seja uma mulher negra, né, de pele, tom de pele mais claro, eu pouco vejo em jornais, em bancas de jornais, mulheres, né, que se destaquem, principalmente mulheres negras. Quando assistia à televisão, os programas de TV sempre apareceram mulheres loiras, altas, de olhos claros e raras vezes eu via uma mulher negra como apresentadora de um programa de TV, por exemplo. Então, eu não me sinto representada nesse contexto, na questão das mídias. Pouco vejo mulheres, né, em cargos e Sim. principalmente na TV. E você está falando da mulher negra, aí eu até vou antecipar aqui para os estudantes, a gente fez uma atividade legal, né, na TV Cultura, falando com a Cris Guterres, que é apresentadora no programa Estação Livre, e é um programa voltado só para o tema da comunidade negra. E ela fala exatamente isso, né? Que as mulheres negras, elas precisam estar mais, aparecer mais nos outros espaços, em todos os espaços, né? Porque para você fomentar na verdade não é fomentar, é proliferar, né, essa presença da mulher negra em todos os espaços, é preciso que haja também uma direção que represente os negros. Isso que ela falou, né? eu fico pensando, né, nas coisas mais comuns, novelas, essas coisas, o papel do negro é sempre... Não tem um negro, vou voltar a falar, não tem negro cientista, né? Você não vê políticos negros, embora a gente tenha crescido um pouco, né, com o ex-presidente dos Estados Unidos, que foi um ganho, né? Sim. Que a gente teve uma presidente mulher também. Então a gente precisa melhorar isso, né? Precisa melhorar, porque é daí que vai partir as políticas públicas que vão atender mais propriamente Isso. Dificilmente aparece um negro, né, como protagonista de uma novela. Você só vê na parte como escravizado, muito estereotipado, né? Muito estereotipado. Então, nesse contexto é interessante Aí a gente você pensar. olha pra TV e você fala, não me vejo ali. Por exemplo, como que uma pessoa, uma criança negra vai observar, fala assim, nas novelas e tudo que é passado na mídia, nunca mostra uma pessoa negra de sucesso, porque não existe sempre esse contexto, não mostra que os descendentes, os nossos ancestrais também foram reis e rainhas, então ninguém coloca essas questões em debate. Legal. Olha só o que vem no próximo slide. Representação ou representatividade? É uma pergunta. Então, já essa pergunta é para provocá-los para dizer que existe diferença entre esses dois termos, tá? E aí eu coloquei um exemplo que é fictício, tá, gente? Não procurem por esse rapaz na internet, porque essa foto é de direitos liberados e eu criei o texto aí em cima da foto dele. Não procurem achando que ele falou isso, que ele não falou isso, tá? Foi criado pela gente. Então, não basta aparecer, é preciso representar os interesses do seu grupo. E essa definição aí, dessa fala aí, não basta aparecer, é preciso representar os interesses do seu grupo, é a definição de representatividade. Porque representatividade é isso, é você aparecer e representar os interesses do grupo ao qual você pertence, né? Volta na tela, porque olha só o que está na foto dele. Tem um texto que está dizendo o seguinte: quando deixarmos de falar em racismo, ele desaparecerá. É uma paráfrase de uma frase atribuída a um ator famoso, né, negro também, em que ele fala que se a gente parar de falar sobre essa questão do Dia da Consciência Negra, de racismo, uma hora ele some, né? Então ele simplificou, ele tratou de forma simplista. Então, presta atenção, quando a gente... Volta para a tela para eles ficarem vendo essa parte aí, ó. Quando a gente vê essa imagem de um negro usando essa frase, então a gente percebe que ali existe representação. Então quando eu olho, eu vejo um negro, então parece comigo, né? Representação. Mas aí quando ele fala isso, aí eu já não sinto representatividade, né? É essa a questão. Porque ele está tratando um assunto que para mim é super importante de forma simplista, né? Quando deixarmos de falar de racismo, ele desaparecerá como se racismo fosse assim, né? Deixou de falar, acabou, ninguém mais é racista né? e tal. Então, na verdade, isso é o contrário, é uma contraluta, né? Você está militando contra um desserviço, um desserviço total, público, né? Então, o que eu quero trazer nisso aqui é a questão da representação e representatividade. Não basta, né, assistir à TV e ver uma mulher negra falando no jornal, e tem muitas falando, e tem umas muito boas, né? A gente sabe aí, Maju Coutinho, etc. A gente pode falar vários nomes aqui. Mas não basta eu olhar para a TV e ver uma mulher negra, você olhar para a TV e ver uma mulher negra, se ela continuar repercutindo as pautas Exato, eu penso o seguinte, nós falamos que tem pessoas que fazem um desfavor à sociedade, né? Por exemplo, falar, se eu parar de falar sobre tal assunto, ele irá resolver isso por si só. Não é. Se eu parar de falar sobre doenças param de acontecer, elas não existirão? Então não é assim que funciona. Principalmente nessa questão de preconceitos, é
sempre o caminho da educação, da conversa e do diálogo. E acredito que não conseguiremos acabar com o preconceito, mas eliminar e diminuir seria o caso interessante. Diminuir e trazer para o debate já é o primeiro passo, mas parar de falar, não. E muito pelo contrário, nas escolas só deixam normalmente uma semana específica para falar sobre esses temas, né? Temas específicos para semanas específicas. E quando que é uma constante na sociedade, precisamos falar o tempo todo, sim. É ótimo, isso aí é exatamente isso. A fala, a repetição e a luta, né? A conscientização. Aí na tela eu coloquei a importância da representatividade, só pra gente passar rapidinho, porque ó, meia hora e eu já tô vendo que já tá acabando. Oh. Se pessoas negras, mulheres, pessoas LGBTQI+, fizerem parte dos espaços de poder, a possibilidade de criação de políticas para atender as demandas desses grupos será maior. Né? Então a gente já discutiu isso aqui. Se forem donos das redes de TV e de jornais, aumentam a possibilidade de que chefes de redação, diretores, autores, selecionadores de elenco também sejam desse grupo. Os papéis de representação desses grupos deixariam de ser somente aqueles estereotipados. É isso. Eu vejo, inclusive, aqui na nossa classe de professores, né? Uhum. E eu vejo as pautas com o que vocês, para mim, vocês dois têm muita representatividade, né? Uhum. Porque além de vocês se identificarem, né? São professores negros, vocês trazem, né? Essa referência, vocês se apresentam e trazem ao debate, né? As discussões. Eu acho importante. E aí, ó, Vivi, a questão da representatividade negra, eu estava falando sobre o que eu falei com a Cris e tudo que eu pesquisei, né? Porque fazer essas aulas a gente pesquisa muito, né? A gente aprende muita coisa. As nossas discussões na sala, né? Se eles soubessem o quanto a gente debate para fazer essas aulas, a participação que todo mundo tem. Então, aí, essa parte que eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de representação e representatividade, até então, eu mesmo, sendo uma pessoa preta, negra, eu nunca parei para pensar nessa forma. O fato de alguém ser promovido para ser um jornalista ou para ser um técnico de futebol preto, para mim já era o máximo. Só que aí quando eu comecei a pesquisar, eu verifiquei, isso não adianta, não é que não deva ser louvado, é louvável isso aí. Mas não adianta isso, não tem muita eficácia, se nos espaços de poder, os espaços de decisão, continuar as mesmas pessoas. De quem tem poder em mãos para fazer as mudanças. E aí foi isso que foi falado ali. E aí eu trouxe essa cena, essa tela, porque é de um trabalho de um formando, né, um advogado que ele estava falando sobre, fazendo a tese dele em cima disso, a representatividade negra. Até o final da aula eu vou falar sem gaguejar. Qual é a cor dos donos das concessões de rádio e TV no Brasil? Né? E aí é uma provocação, é polêmico isso aí, mas é verdade. Né? A gente tem aí as redes de TV que dominam a mídia, que massificam, né, a comunicação aí no Brasil. E quando você vai ver as principais redes, a gente não tem nenhuma rede de TV que tem um dono negro. Inclusive nesse artigo que eu trouxe, que eu não vou poder passar aqui, obviamente que eu não tenho muito tempo, mas ele fala que o único dono de TV que já teve foi o Netinho de Paula, que a TV dele já fechou. Mas ele conseguiu abrir uma. Enquanto que nos Estados Unidos existem muitas. Inclusive a Oprah abriu um canal só dela, né? Ela tem um canal só dela em que ela trata só de temas relacionados à comunidade negra. Existem muitas TVs que são próprias para a comunidade negra. Então olha como que a gente tem problema sério de representatividade ainda no jornalismo e na TV. Porque a TV, ela é a principal mídia que a gente tem, né? Sim. Então, deveria mesmo. Deveria. E aí você interfere no quê? Na escolha das pessoas que tomam as decisões, né? Os diretores, os autores de novela. Aí que você falou, os personagens negros sempre são estereotipados. É óbvio, se o autor de novela não é negro, ou não é uma mulher, os papéis para a mulher e para o negro vai ser sempre aquelas estereotipadas. E aí, falando nisso, a aula sempre atualiza, né? Quando eu fiz essa aula, não falávamos sobre isso. Hoje a gente fala sobre o filme do Lázaro Ramos, que toda a direção, toda a produção é tudo de pessoas pretas. O Pantera Negra também, né? O Pantera Negra, sim. Eu tô falando do Lázaro Ramos porque a gente tá pensando aqui no papel do Brasil, né? Na mídia, E o filme dele todo produzido por pessoas negras, um diretor negro, tudo negro. Então, quer dizer, é uma demonstração de que
precisa ter essa representatividade, precisa partir do espaço de desculpa te decisão. interromper, mas não é só isso, né? A gente tem que tirar o papel negativo também. Sim. Porque você faz, por exemplo, tem vários filmes brasileiros, né? Cidade de Deus, as coisas... a referência ao negro é muito negativa. Sim, mas é exatamente isso, Vi. Quando ele tá falando que só vai poder tirar essa visão se o cara que tá ali entende que isso é um problema. Então ele sente na pele, né? Exato. Aí nós temos como exemplo Abdias do Nascimento, que não tem como não falar, que foi uma pessoa, né, uma pessoa que luta bastante nesse contexto e trouxe atualmente para o teatro, que no teatro havia os blackfaces, né, que pintavam pessoas brancas para se parecerem, representarem os papéis de negros. Ele falou assim, né? como que pode, né? E ainda atualmente acontece isso, escolas que pintam as crianças, né, com tintas negras para poder representar, né? Quer dizer, tira do negro, além de estereotipar, ainda tira do negro o papel de representar ele mesmo, né? Exato. É uma coisa terrível. Olha, como tá chegando o final da aula e eu não quero deixar de passar esse vídeo, a gente vai passar o vídeo e depois a gente continua comentando. Sim. O vídeo da Djamila Ribeiro. Põe na tela aí, ó. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos é uma filósofa feminista negra, escritora e acadêmica brasileira, é pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet. Atualmente é colunista do jornal Folha de São Paulo. Tem vários livros aí, né? Vamos assistir ao vídeo da Djamila. É importante a população negra ocupar espaços onde historicamente a gente não esteve. Acho que isso é inegável. Né? Nesse sentido, eu concordo muito com a Angela Davis quando ela fala sobre a representação. Que a representatividade ela é importante, né? Mas reconhecer a importância dela não pode significar não reconhecer seus limites, porque tem um limite. No sentido de que não basta ser negro como não basta ser mulher. Porque muitas vezes você tem uma pessoa negra ocupando um lugar de poder importante, mas reproduzindo lógicas que justamente vão contra ainda a população negra. Você pode ter mulheres ocupando espaços importantes, só que reproduzindo uma lógica extremamente conservadora e que vai contra as reivindicações históricas dos movimentos feministas. Nessa, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas negras nesses espaços, mas entendendo que isso ainda é um começo. Acho que é um avanço, tem que ser comemorado, mas eu acho que ainda é um avanço muito ainda no campo do simbólico, porque concretamente a gente precisa de muito mais ações para ter mais pessoas negras lá, para a gente inclusive conseguir ultrapassar as estruturas, né? Porque também não basta ter várias pessoas negras dentro de um espaço, sendo que a juventude negra está morrendo. A gente enfrenta muitos paradoxos ainda na sociedade, onde a gente não pode negar que nos últimos anos a população negra conseguiu acessar espaços que não conseguia, mas ainda ao mesmo tempo sofrendo violências e violação dos direitos humanos, né, muito graves. Então, mas isso de forma alguma significa também olhar com um olhar pessimista, não serve para nada. Não, é importante, porque sobretudo quando a gente cresce numa sociedade onde a gente não se enxerga, onde a gente não se vê, onde quando a gente se vê é sempre em lugares extremamente estereotipados, e isso tem um efeito muito grande, não dá para negar isso. Uma criança negra ligar na TV e ver pessoas negras, atores e atrizes representando papéis de pessoas comuns e não só daqueles estereotipados, né? Eu sou mãe, eu sei quanto que é importante, eu lembro da minha filha assistir um jogo da Serena Williams, tinha 4 anos de idade, e falar, ela é negra como eu, e querer jogar tênis, quer dizer, vai negar que isso é importante, que isso não é forte? É. A questão é que a gente também precisa de condições concretas para que essa criança um dia possa jogar tênis. A gente precisa de ações concretas, políticas concretas, para que um dia essa criança possa estar na universidade, né? Mas de forma alguma a gente pode negar a importância da representação. Então, nesse sentido, a reflexão que o feminismo negro traz, eu acho que é muito importante. A gente tem que ocupar os espaços, mas entender que a gente precisa estar lá para mudá-los e para criar realmente ações concretas e políticas para trazer realmente, efetivamente, a população negra para esses espaços. Sensacional. E aí, gente? Eu nem vou perguntar para a gente não perder muito tempo. Falem. Não, é brilhante, né? Além de ser uma pessoa muito linda, ela é linda, né? Meu Deus do céu. E ela tem uma propriedade de fala, uma autoridade. Total. Ela falou da Serena, né? A jogadora de tênis. Eu ia comentar do Hamilton também, né? Ele é uma representatividade total. Muito bem. Eu amei, viu? Vou deixar a Serena comentar mais. Eu só tenho que agradecer pelo contexto, assim, de poder participar e falar um pouquinho com vocês. Nossa, sensacional. E com a fala da Djamila, não precisa falar mais nada. E aí, quando ela fala do negócio do poder, é o que a gente estava falando, só no espaço de poder das cadeiras eletivas mesmo, para poder mudar essas políticas. Porque é que nem ela falou, não basta a criança olhar para lá e falar assim,
eu me vejo ali, mas não consegui tenho praticar ou não condições de consegui dia fazer tá aquilo ali, porque né? ela é violentada de outras formas. Então, Ou pior ainda, você não conseguir se ver, né? Falar, será que por eu ser negro eu só vou ter esse tipo de papel exatamente, social, que né? é uma coisa que vai ser no decorrer aqui das Não- aulas. não Essa é a tem primeira espaço aula. pra mim. Ah. A gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Como que vai enfrentar todos esses desafios. Mas eu adorei, assim, o nosso Hoje de Café foi improvisado, a gente não terminou legalzinho aqui, mas foi um debate, é para vocês terem o gostinho. Adorei a participação aqui da Silene e da Vivi. Nossa, maravilhoso mesmo. Foi ótimo, A me gente chame queria mais mais meia vezes. hora. A produtora tá aqui falando que vai dar mais 20 minutos pra gente, então a gente vai continuar. Gente, muito obrigado. Aí tem os links para vocês saber mais. É só o início da nossa atividade 3. Teremos mais aulas e conto com vocês, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente.